Muitas pessoas têm feito um exame de alergia alimentar, daquele que avalia 200, 300 alimentos, e feito restrições alimentares, às vezes desnecessárias, com base nesse exame. Pela ASBAI, a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, testes de IgG não servem como diagnóstico para alergia alimentar. E estes exames de 200 alimentos, eles são IgG. Tem até alguns nutricionistas que fazem esse exame em consultório, né? Ou até com uma amostra da bochecha e tudo mais, várias formas. Mas tudo isso aí mede IgG. A IgG é uma imunoglobulina que ela vai aumentar com o contato que você tem com aquele alimento. Então vamos supor, eu como feijão todos os dias, IgG vai positivar para feijão, porque eu como feijão todos os dias. Então, o alimento que você consome, ele vai acabar aparecendo nesse exame. Por isso, pela própria ASBAI, não é a Bianca que está falando, esse exame não serve para diagnóstico de alergia, tá? O certo para você avaliar a alergia é IgE. A IgE você faz individualmente. Por exemplo, suspeito de alergia a ovo. Eu vou pedir IgE para clara e IgE para gema separado e ver onde está a sua alergia, tá? Mas se você tiver alergia, por exemplo, só a gema e for alergia mesmo, o ideal é consumir nada porque pode ter uma contaminação ali. Mas enfim. E quando a gente tem alergia, a reação ela é muito exagerada, gente. Você pode ter até aquela coisa que fecha a tua glote. Então, alergia é diferente de sensibilidade. Vou explicar. Quando você tem uma sensibilidade ao alimento, ou seja, você não digere muito bem por algum motivo, primeiro a gente tem que identificar, por exemplo, se for o caso, como eu falei do feijão, se de repente você só não está demolhando e aí tem muita rafinose ali intacta e ela é realmente um food map chato de trabalhar, né, dá gases e tudo mais, a gente tem que identificar se não é isso, tá? Ou se realmente você tem uma intolerância, uma sensibilidade a algum alimento, tá? Nesse exame, por exemplo, vamos supor que seja o caso do ovo. Você já retirou o ovo porque você está suspeitando que você é alérgico. Quando você faz IgG, ele não vai aparecer, porque você não está mais consumindo. E, eu passava mal comendo ovo, mas o teste deu negativo, vou voltar a comer. E aí passa mal de novo, entende? Então, gente, IgE é o que é feito. Mas vamos lá, se você só tem sensibilidade e não alergia, não vai aparecer na IgE. E aí você vai falar, mas eu passo mal toda vez que eu como ovo, então por que deu negativo no exame? Porque você não é alérgico, você é sensível àquele alimento. Às vezes não consegue digerir bem a albumina, a proteína, alguma coisa que tem ali, que só você e Deus vão saber, só seu metabolismo e Deus vão saber, mas tem alguma substância que talvez você não esteja digerindo muito bem, tá? E que não tem como detectar em exame, mas você não está digerindo muito bem por algum motivo. E sim, nesse caso é recomendado você não consumir alimentos que você não tolera. E isso, gente, não se vê com o exame, isso é com a clínica. Isso é você consumir o alimento e perceber como que é a sua digestão, perceber como que o seu corpo lida com aquele alimento. Porque no caso de alergia, vai aparecer. Então, que fique claro, alergia é muito claro quando é alergia, tá? E vai aparecer nesse exame de IgE. IgG não serve para diagnosticar alergia e pode até dar um falso negativo se você já tiver excluído o alimento, tá bom? E a maneira de você identificar os alimentos que você, de repente, não tolera bem e não é alérgico, você só não tolera bem, é com a clínica. Perceber como seu corpo lida com esse alimento. E aí, no consultório, você vai conversar com o nutricionista. Eu já percebi que se eu comer abacate, eu fico arrotando muito, me dá dor abdominal, depois até me dá um pouquinho de dor de cabeça. Isso acontece toda vez que eu como abacate. Não como abacate. Simples. Entendeu? Mas você não é alérgico ao abacate, só a não ser que o IgE é positivo para isso, tá bom? Então, gente, a clínica ainda é soberana. E o paciente é que vive no seu próprio corpo. Então, ele é que vai poder se perceber melhor para conseguir fazer essas identificações e conversar com o seu nutricionista, que deve estar aberto a ouvi-lo e perceber junto com ele isso aí e excluir esses alimentos do qual ele não tolera.